Pessoal, então nós vamos ter também a nossa segunda característica dos seres vivos, que é então a da reprodução, né? Então, olhando lá o nosso mapa mental, a segunda característica, que essa aqui a gente vai ampliar para a gente dar uma olhada com atenção, o que ela vai nos trazer? Que existem dois tipos de reprodução. Daí tem dois nomes bem diferentes, né? Sexuada e assexuada. Sexuada significa que vão ter os dois sexos, masculino e o feminino. E cada um desses sexos ele tem uma célulazinha, uma estrutura especial que a gente chama de gameta, né? Essa célula especial que vai ter dentro das fêmeas e nos machos, né? Por exemplo, as fêmeas vão ter uma célula que a gente vai chamar de óvulo, né? E o macho tem uma célula especializada para reprodução que se chama espermatozoide. E é durante o ato de reprodução, a cópula, é que esses dois gametas, o óvulo e o espermatozoide, se encontram para formar uma única célula. Então, são duas células. Vocês estão vendo aqui que a célula feminina tem um núcleo, aquela partezinha interna vermelhinha, e o espermatozoide azul. O que significa isso? É no núcleo de uma célula que fica aquilo que a gente chama de material genético ou DNA. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. O DNA são as características que nós herdamos e que vão permitir que o nosso corpo se desenvolva, né? Todas as suas funções. É o centro de comando do nosso corpo, está dentro do núcleo das células. E essa junção durante a reprodução sexuada de uma célula feminina com uma masculina que vai gerar uma nova célula que vai ter a metade do material genético que vai ser dado da mãe e a metade do pai. E elas vão se unir, formando uma única célula que a gente vai chamar de zigoto. Esse zigoto vai ser um novo ser vivo. E aquela única célula, ela vai se dividir e multiplicar em muitas outras células que vão se transformar no nosso corpo todo. Assim é conosco, assim é com todas as outras espécies de seres vivos que têm mais de uma célula, certo? E é por causa dessa questão daquilo que está, do material genético que eu herdei da minha mãe e da metade do material genético que eu herdei do meu pai, que eu vou ser ora mais parecida com meu pai ou ora mais parecida com minha mãe, conforme o meu material genético, certo? Então, a reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar filhos. E ela pode ser, então, dessa forma, quando tem os dois sexos, o masculino e o feminino, o sexo feminino tem uma célulazinha chamada óvulo, que vai se encontrar com uma outra célula, a célula masculina, o espermatozoide, para formar um novo ser, certo? O outro tipo de reprodução, que vocês talvez não tenham ouvido falar tanto, se chama assexuada. Sexuada diz que a gente tem dois sexos, tem troca de material genético. O A aqui significa que não tem essa troca de material genético. Assexuado, então, não tem troca. Mas se não tem troca, se não tem masculino e feminino nessas espécies, como é que elas vão se reproduzir? De diferentes formas. Um exemplo de reprodução que a gente tem sem troca de material genético acontece nas esponjas do mar. Não sei se vocês estão vendo aqui, a figura ficou um pouquinho pequena. As esponjas do mar são animais marinhos, são os primeiros animais que surgiram nessa era mais moderna, digamos assim, que deu origem aos demais, que se diferenciaram dos demais. Ela até parece uma planta, mas não, ela vive no fundo do mar. Lembram do Bob Esponja? Bob Esponja é uma esponja do mar, né? E como é que ocorre a reprodução nessas espécies? Uma forma delas acontecerem é através daquilo que a gente chama de brotamento. Então aqui tem uma esponja do mar e vocês estão vendo que ali surgiu uma espécie de um brotinho. Aquele brotinho vai se desprender do indivíduo mãe, que a gente chama, e vai crescer, vai se fixar, vai crescer e vai se transformar em uma nova esponja.
Uma coisa muito parecida vai acontecer com as planárias, que são uma espécie de verme, que quando a gente corta uma planária, corta um pedacinho dela, cada pedacinho dela vai dar origem a um novo ser vivo. Como que isso acontece, prof? Vocês lembram das células que eu disse para vocês? Todo ser vivo é formado por células. Uns tem uma célula só, outros vão ter milhares de células. E é isso que vai fazer com que ela se diferencie e se transforme, então, de uma célula vai se multiplicando e vai formando um novo corpo. É isso que acontece aqui com as planárias e é muito parecido com o que acontece com as bactérias, certo? Mas, prof, eu vou precisar saber de tudo isso? Não. O que vocês vão precisar saber a prof. Ana apresentou esses dois tipos de reprodução, porque mais adiante, nas próximas séries, vocês vão ouvir falar disso de novo. Mas é só para vocês terem, então, uma ideia que reprodução é a capacidade que todo ser vivo tem de gerar os seus filhos. E pode acontecer de diferentes formas. Certo? Espero que tenham entendido. E voltamos já com a próxima característica.